Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Deputados integrantes da CPI dos respiradores aprovaram o relatório final por unanimidade, indiciaram 13 pessoas e pediram a abertura de um novo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. O governo do estado prorroga para pelo menos até outubro a suspensão das aulas presenciais. A previsão do tempo indica a chance de neve histórica em Santa Catarina nesta semana. A gente vai aproveitar para relembrar os registros mais importantes pelo estado e vamos falar sobre também o que podemos esperar para os próximos dias. Tudo isso a partir de agora nessa edição do Meio-dia Catarina, que está no ar. Bom, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados essa semana é o frio que está previsto, né? Não só pela intensidade, mas pelo fato de que a previsão vem indicando que ele não vem sozinho, não. Ele vai trazer junto a possibilidade de neve em várias regiões, ou seja, até em lugares que ela não costuma acontecer, desta vez pode dar o ar da graça. Como foi em 2013, lembra? Quem mora pela região da Grande Florianópolis, por exemplo, já está na expectativa de ver o Morro do Cambirela branquinho de novo. O ano era 2013. O Morro do Cambirela, que fica no município de Palhoça, ficou assim, ó, branquinho por causa da neve. Antes disso, o topo do morro só tinha encontrado a neve no inverno de 1984. A maior nevasca que já existiu em Santa Catarina aconteceu em 1957. O município de São Joaquim ficou com um acumulado de neve de aproximadamente 1,5 metro e a cidade ficou isolada por uma semana. Para a Serra Catarinense, imagens de um clima gelado são comuns durante o inverno. As neves e geadas acontecem praticamente todos os anos. Mas para quem mora aqui na Grande Florianópolis, a expectativa para a neve desse ano está grande. A minha expectativa é que tenha neve em Palhoça, porque o último evento da neve em Palhoça eu não estava no Brasil. Fiquei muito triste por não poder participar. Quem sabe esse ano eu vou ver neve em Palhoça. Vai ter neve. A gente está esperando, está ansioso para ver. Vamos ver se o Cambirela vai ficar com a ponta dele lá congelada novamente, que nem lá as Cordilheiras dos Andes, né, que fica bonito. Então a gente lembrar um pouquinho a Argentina, não é só a Argentina que pode ter neve, nós também podemos ter. Mas para ter neve mesmo caindo em solo catarinense, não basta apenas temperaturas baixas. É todo um conjunto climático. É preciso que as nuvens estejam úmidas e que tanto a temperatura da atmosfera como a temperatura do solo estejam em torno de 0 grau. Em 2013, quando nevou no Morro do Cambirela, Santa Catarina também registrou neve em mais de 60 cidades. Na época, rodovias tiveram que ser interditadas por causa do acúmulo de neve na pista e algumas cidades, inclusive, decretaram situação de emergência. A neve já é comum na Serra Catarinense, todos os anos. E esse ano não deve ser diferente. À noite desta quinta-feira, há condições de nevar nas áreas mais altas do Planalto Sul. E ao longo da sexta-feira, além de frio intenso, com máximas que não devem nem chegar à casa de 15 graus em todo o estado, pode nevar também de forma mais isolada nas regiões do Oeste, Meio-Oeste Catarinense, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e até mesmo nas áreas mais altas da Grande Florianópolis serrana. Essa condição ela é muito maior no Planalto Sul, mas não se descarta também nessas regiões. Agora, se vai nevar mesmo no Morro do Cambirela, como aconteceu em 2013, a gente vai ter que esperar para ver. Para dizer pelo menos alguma coisa que a gente teve alguma coisa em 2020, um inverno como deve ser o inverno. A gente fica na expectativa, né? Porque com certeza a paisagem é belíssima. Será que vai nevar por aqui de novo? Olha só, falamos de frio, falamos de neve, falamos de lindas paisagens, mas também tem coisas que precisam muito ser alertadas quando a gente fala em frio muito intenso. Inclusive, o Corpo de Bombeiros está alertando para vários cuidados especiais que precisam ser tomados durante esses dias gelados. Eu vou conversar agora com o capitão Ismael Piva, que vai trazer informações bem importantes para a gente. Capitão, boa tarde. A gente poderia, inclusive, já começar falando em relação a como aquecer a sua casa, né? Tem formas diferentes que as pessoas usam para aquecer as casas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão fogão a lenha e também lareira. Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde. É bem importante mesmo as pessoas manterem-se aquecidas, mas com bastante cuidado, porque nessa fase do ano, quando o frio aumenta, a gente também tem os maiores registros de acidentes envolvendo esses produtos. Alguns acidentes leves, mas alguns graves, levando ferimentos bastante contundentes e incêndios. Então, precisa ter bastante cuidado ao utilizar aquecedores, fogão a lenha ou também lareiras, né? Esse ano mesmo, nessa última semana, que nem estava tão frio, a gente teve registro de 2 ou 3 incêndios aqui na Grande Florianópolis e mais alguns no resto do estado relacionados a lareiras. Então, existem vários cuidados importantes a fazer no uso desses equipamentos para que aquilo que seria para o seu bem, para o seu conforto, não vá se transformar numa pequena tragédia. Mas quais seriam esses cuidados, então, capitão? Falando primeiro de fogão a lenha e de lareira, quais seriam os cuidados especiais que a gente pode dar de dica para o nosso telespectador? Ok. Primeira coisa é ver se esses equipamentos estão bem manutenidos, né? Fogão a lenha, verificar se a chaminé está bem limpa, se a porta do fogão consegue ser bem fechada, porque não deve ser utilizado o equipamento com as portas abertas. Lareiras, da mesma forma, verificar se as condições delas estão estão em condições, verificar se tem uma grade na frente da lareira para que, no caso de acontecer uma fagulha, essa grade proteja que essa fagulha não vá para o interior da sala e comece um incêndio. A gente tem também um fenômeno, né, que é o surgimento da lareira ecológica, que é aquela lareira que utiliza o líquido combustível, geralmente álcool, né? E esse equipamento é legal, é um equipamento bonito e aquece, só que ele exige bastante cuidados, porque a utilização de um líquido inflamável dentro de uma residência é uma coisa, é bastante perigoso. E se a gente, principalmente na hora de reabastecer esse líquido, for utilizado com a lareira quente, pode gerar uma pequena explosão e aí machucar pessoas e iniciar um incêndio. A gente já teve casos assim registrados no Rio Grande do Sul esse ano, com mortes, né, por causa da explosão, e aqui em Santa Catarina já teve incêndios iniciados nesse mesmo processo. Perfeito, capitão. Essa dica aí realmente é bem importante, né? Lareira ecológica, então, quando você for reabastecer, você tem que fazer isso com ela desligada, sem estar já com a brasa. Eu queria aproveitar para te perguntar em relação a aquecedores. Tá muito frio, o pessoal fecha a casa toda, liga o aquecedor. Tem que ter um cuidado em especial, não pode ficar com o ambiente completamente fechado, capitão? Exato. Na questão do incêndio, o maior problema é encostar ou deixar muito próximo esse aquecedor de materiais combustíveis, né? Vamos lá, coloquei bem ao lado da minha cama e aí aqueceu a tal ponto que a cama pode começar um incêndio, né? O cobertor, o colchão. Outra coisa é derrubar coisas em cima, né? Coloco bem do lado da minha cama o aquecedor e daí à noite, sem querer, acabo derrubando uma coberta sobre o aquecedor, vai iniciar um incêndio. Então, o ideal é utilizar apenas com um certo cuidado, um certo distanciamento dos materiais de combustível e antes de dormir, né, pegar e desligar, porque é um equipamento, tem uma resistência que produz muito calor e podem gerar alguns incêndios. Uhum. Felizmente, né, a gente tem notado que tem diminuído os incêndios com aquecedores, porque as pessoas estão mais prevenidas. Tem essas dicas sempre importantes que fazem com que diminua a quantidade de incêndios relacionados a isso, mas ainda existe bastante. Eu queria só confirmar de novo contigo essa questão que eu tinha perguntado. Eu li alguma coisa a respeito. A gente tem que deixar uma circulação de ar? Ou, por exemplo, se eu botar no meu quarto, eu posso deixar tudo fechado, fechar a porta, a janela? Não, tem que utilizar assim, tem que deixar uma ventilação. A ventilação permanente dos ambientes que utilizam gases são importantes e também dos ambientes que utilizam aquecedores, para não acontecer o que a gente chama de atmosfera explosiva, né? Um ambiente propício para que aconteça um incêndio de uma forma mais fácil, né? Então, é bem interessante, sim, deixar a ventilação, precisa deixar a ventilação. E outra coisa é que também tem uma questão de saúde, né? Que o aquecedor acaba deixando o ambiente muito seco, né? Ressecando muito os locais. Então,
é sempre interessante deixar uma abertura que vai facilitar também essa maior umidade aí do ambiente e não prejudicar a saúde do usuário. Muito bem, capitão. Muito obrigada pela tua participação aqui no Meio-Dia. Catarina, boa tarde para você. Boa tarde. Boa Obrigado. tarde. A gente aproveita para atualizar a situação do coronavírus do estado. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo na noite desta terça-feira, Santa Catarina registrou num período de 24 horas 2.647 novos casos e 44 óbitos. Hoje o estado tem 124.313 casos confirmados de Covid-19. Desse número, nós temos 124.313 pessoas que já se recuperaram da doença, mas 112.349 que já se recuperaram da doença, mas 10.081 são pessoas que seguem fazendo o acompanhamento. Desde o início da pandemia, 1.883 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Já em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, hoje a nossa taxa está em 75,2%. A cidade de Joinville, no norte do estado, atingiu 100% da ocupação de leitos adultos de UTI nesta terça-feira. A cidade também é o epicentro da Covid-19, somando o maior número de casos confirmados e também de mortes em todo o estado. São 12.690 casos confirmados e 212 óbitos. A Prefeitura prorrogou por mais 7 dias as restrições da capacidade de atendimento e a realização de eventos na cidade. Entre as restrições estão a limitação de ingresso e permanência de pessoas por família em shoppings, também em supermercados, em comércio, além de 30% da capacidade de público em academias, igrejas e templos religiosos. O decreto também prorroga suspensão nas atividades em cinemas, teatros, casas noturnas e museus, além da realização de eventos sociais, corporativos, shows e espetáculos. Tudo isso até dia 25 de agosto. A Secretaria de Estado da Educação decidiu manter a suspensão das aulas presenciais pelo menos até o dia 12 de outubro aqui em Santa Catarina. A nova data foi informada pelo governo, mas ainda não teve decreto publicado no Diário Oficial do Estado. O decreto atual em vigor, publicado no dia 17 de julho, suspende as aulas até 7 de setembro. A definição vale para todas as redes, pública, privada, municipal, estadual e federal também. Foi aprovado durante reunião do Conselho Universitário o calendário suplementar excepcional do semestre 2020.1 para os cursos de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de segunda-feira, 24 de agosto, os graduados podem solicitar cancelamento de disciplinas e fazer também o trancamento de matrículas no semestre. Além do início do prazo de trancamentos, o calendário também fixa datas e períodos para ajustes online de matrícula, que poderá ser feito nos dias 26 e 27 de agosto. O calendário completo pode ser conferido pelo site da UFSC, que é o ufsc.br. Vou fazer uma pausa aqui no Meio-Dia, Catarina, rapidinho, e depois do intervalo. Deputados integrantes da CPI dos respiradores aprovam o relatório final por unanimidade, indicam 13 pessoas e também pedem a abertura de um novo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Até já!